Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguém que está com sérios problemas aí com a Polícia Federal, alguém que de certo modo deveria, né, proteger o cidadão brasileiro, de certo modo atuar aí no comando da justiça, mas infelizmente essa pessoa está literalmente em pânico, que é o Braga Neto, vice aí de certo modo do Bolsonaro aí em 2022, né, de certo modo tava ali junto com o Bolsonaro e agora está em pânico, literalmente. Aí você fala assim, pô, Cláudio, eu acho que você está exagerando, não é bem assim, não. O Braga Neto está com risco de prisão, isso é o que foi informado aí pelo Jornal Globo, avaliado por alguns, né, de investigadores e, pior, por outras pessoas que realmente pode mudar o destino dele, se é que assim a gente pode dizer, né? Tem algumas pessoas que não acreditam em destino, eu também não sou muito fã disso, mas, de certo modo, destino ou não, o Braga Neto tá com sérios problemas aí com a Polícia Federal, é sobre isso que nós vamos falar. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui e hoje nós vamos falar de alguém que está com risco, né, gigantesco de prisão. Essa aqui é a realidade, avalia aí alguns investigadores da Polícia Federal, que é o Braga Neto. Tanto é que ele já tomou algumas medidas, né, de certo modo, para tentar se prevenir muito antes da operação aí da Polícia Federal, tá? Só para você ter uma noção, algumas pessoas estavam, né, passaram a tomar um pouco mais de cuidado depois da operação, mas no caso do Braga Neto, ele tomou uma providência um pouco antes. E é sobre isso que nós vamos falar, tá? Já aproveita e já deixa um like e a gente vai falar mais aqui sobre a situação do Braga Neto, que está literalmente em pânico. Essa é a frase que tá aí de certo modo na capa do Globo, tá? Um dos jornais mais lidos aí do Brasil. E tá aí, né? Com pânico de gravação, o Braga Neto adotou aí uma nova regra para uso de celular. O que aconteceu aqui com o Braga Neto, tá? Muito antes de ser alvo aí da operação da Polícia Federal, de uma tentativa de golpe de Estado, o general Braga Neto já tinha adotado aí praticamente uma nova medida aí para, né, que ele mantinha lá no PL. Não sei se você sabe, mas não sei como esse cara recebe lá no PL, que é o Partido Liberal, que gosta de liberar tudo, né? Aqui do Brasil, deles nada. O Braga Neto recebe um salário lá de quase 27 mil reais por mês. Eu não tô falando do Exército, não. Tô falando só lá do PL. E ele adotou uma medida um tanto que estranha, né? Ele ficou um pouco, um tanto que ensandecido, né? Por quê? Todas as pessoas que iam ingressar lá para poder conversar com ele, desculpa aí, mas todas as pessoas que iriam ingressar lá para poder, na sala, para poder falar com ele, ele parece que fazia uma batida, né? Uma vistoria, ou pelo menos, né, revistava a pessoa. Não chega a ser tanto assim, mas a verdade é que ele não permitia a entrada lá com o uso de celular. Então você imagina o grande problema que era ameaçar lá entrar com o celular. Isso porque eles tinham um pânico de gravação. Então por aí você já tem mais ou menos uma noção dos assuntos que se tratavam lá, né, com o Braga Neto. E aí a situação ela se complica um pouco mais, né? Por quê? O Braga Neto, ele se envolveu aí em outras situações, né? O Braga Neto, para quem não sabe, ele era ex-ministro aí de Jair Bolsonaro. A situação ficou um tanto mais que complicada. Ele é general aí do Exército, né? Tem um cargo também lá no PL, como eu já havia mencionado para você. Recebe um salário de 26 mil reais por mês. E para poder piorar, né, a situação do Braga Neto aí, né, só para você ter uma noção, antes disso, se você ainda não deixou um like, já aproveita e já deixa um like, porque é extremamente importante a sua participação e é de graça, não te custa nada, beleza? Falando sobre a situação do Braga Neto, né, eu particularmente, eu não concordo muito com isso, essa que é a verdade. O que eu vou dizer para você, assim, eu não concordo com a atitude de quem tá comentando sobre essa situação, eu vou te explicar o porquê, tá? A situação do Braga Neto, ela tá um tanto mais complicada e o pessoal já avalia um risco de prisão, tá? Beleza, até então você já sabe que o pessoal tá avaliando aí, mas quem é esse pessoal que tá avaliando que o Braga Neto pode ser preso? General do Exército, e o próprio Braga Neto já ficou em pânico, literalmente. Bem, né, segundo o que foi informado aqui no Globo, é que são pessoas mesmo lá do próprio, né, da Polícia Federal. E eu, particularmente, eu não gosto muito disso, porque se você está investigando alguém, qual a necessidade de você espalhar isso, né, falar sobre essa situação? E digo aqui com todo respeito, essa que é a verdade. Não acho que é interessante, que seja qualquer um, eu acho que não há uma necessidade. Tá, mas enfim, eles avaliaram isso e para poder piorar a situação, né, como é que eu posso mencionar aqui para você? Pelo menos é o que foi mencionado aqui, é que entre todos os militares, a situação do Braga Neto que é a mais complicada, tá? E quem é que tá avaliando isso daqui? Pelo menos é o que foi informado aqui, ministros
do Supremo Tribunal Federal, né, é que estão, segundo foi mencionado, é que estão falando sobre, talvez um ou outro comenta sobre o bastidor. Eu particularmente não gosto. Aí você fala, pô, Cláudio, você gosta do Braga Neto? Eu não tenho nenhum pingo de simpatia, mas acredito que não há necessidade de comentar sobre isso. Eles falam que existe um grande risco aí de prisão do Braga Neto. Essa que é a verdade. Eu particularmente não gosto. Aí você fala, você não quer que ele seja preso? Se ele tiver qualquer problema com a justiça, cometido qualquer crime, julgado e condenado, sim. Agora, eu não vejo uma necessidade das pessoas falarem sobre essa situação, porque eu acho que não muda a história do Brasil. Tá, enfim. Então, Braga Neto, a Polícia Federal, quem vai julgar, diz que a situação dele está extremamente complicada. 2 militares, né, da ativa aí, de um alto comando, é claro, né, lá do Exército, foram exonerados, ó, tchau. Os caras que estavam trabalhando há 20 anos, 20 anos não, deve estar aí 22 anos, 25, sei lá, praticamente perdeu toda a carreira. Então, enfim. Então, a situação dos militares está extremamente complicada, até porque o Brasil, ele, de certo modo, não vai aceitar isso. Essa que é a verdade. Então, o Braga Neto aqui, pelo que se sabe, será o próximo aí a ser enjaulado, ou pelo menos, né, com sérios problemas, né, com a Polícia Federal e com a cúpula máxima do Poder Judiciário. Nem sei se falei sobre o artigo 84, enfim, né, mas enfim, da CF tá lá. Então o Braga Neto tá com esses sérios problemas. E para poder piorar toda essa situação, a coisa ficou um tanto mais complicada. Por quê? O Braga Neto, logo depois aí, eu acho que, salvo engano, das eleições, né? O que ele fez? Ele teve a brilhante ideia, ó, pra você ver, e aí onde eu falo sobre Bolsonaro, não tinha ninguém pra poder falar assim, poxa, cara, isso não tá legal, acho que isso vai gerar prisão, vai ter um problema gigantesco. Aí o Braga Neto, o que ele faz? Pega e começa a assediar, né? Supostamente assediar moralmente o comandante lá do Exército, não só o Thomas Paiva, tá? E aí, é isso, o Braga Neto, ele começou a assediar aí supostamente, algumas pessoas do Exército, né? No caso aí, chamou o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, né? Falou uma palavra lá inadequada por não aderir ao golpe. E também orientou bolsonaristas, supostamente, segundo a matéria aqui do Globo, tá? A atacarem nas redes sociais o general Tomás Paiva, tá? Atual comandante das Forças Armadas, em um esforço para constranger a hierarquia militar a ceder às forças golpistas, aí, como informou a colunista Malu Gaspar. Então, olha só como é que tá a situação do Braga Neto e que ela vai se, né, conduzindo à prisão. Não sei o cara nesse nível, olha só, general, o cara que tinha aí uma história no Exército, vamos dizer assim, né, até num momento sem nenhuma nódoa, sem nenhuma mácula, envolvido numa presepada dessa. E aí é onde eu falo aqui, outras pessoas também, não tinha ninguém pra poder falar pra esse cara, será que você não tá vendo que isso aí vai te enjaular? E aí ele começou a incentivar. Ele não atacou diretamente, porque não teve coragem de peitar lá o Tomás Paiva, mas incentivou os outros, né, tolos a ir atacar. E aí, provavelmente, o pessoal vai tomar um prejuízo, né, fora do comum, e quem também seguiu aí, né, de certo modo, vai ser responsabilizado, tá? E aqui, lembrando, tem... que eu não vou ficar aqui falando sobre isso, mas tem aí essa parte do assédio horizontal, né? Assédio moral horizontal, salvo engano, e vertical, tá? Então, assim, o Braga Neto, ele se envolveu numa polêmica da qual não precisava, tá? Um cara que tinha uma história, né, aí, e agora tá aí nessa situação com um sério risco de ser preso. E aí você fala assim, tá, mas não, Cláudio, o que você tá falando aí, você tá equivocado, não é bem assim, não existem provas o suficiente, você mesmo já falou sobre isso, né, para que uma pessoa seja responsabilizada, teria que ter provas o suficiente. Bem,